Naquela manhã em que leram o testamento da minha avó, saí de lá com uma casa em ruínas que ninguém queria e a voz do meu pai ainda ressoando nos meus ouvidos. Ela deu a você o que podia suportar. 4 meses passaram quando, às 10 da noite, o empreiteiro me ligou com uma frase que mudaria tudo. Senhora, encontramos algo dentro da parede. Quando cheguei, as luzes policiais já giravam na entrada e dali saiu uma caixa de aço, retirada de trás de uma parede falsa. No tampo, minhas iniciais gravadas em letras precisas. O que havia lá dentro não só desmentia a versão que minha família contava, mas os tornava criminosos. Mas acho que estou indo longe demais sem antes pedir a sua ajuda. Curta este vídeo e inscreva-se, só se essa história realmente mexer com você. E, se puder, deixe nos comentários de onde está assistindo e que horas são aí no seu canto do mundo. Meu nome é Elisa Rowe, tenho 28 anos, e essa é a história da pior coisa que minha família já fez comigo e de como minha avó, mesmo morta, garantiu que eles pagassem por isso. Voltemos, então, ao último domingo de setembro, naquele jantar de sempre às 6 em ponto, na casa dos Rowe. Lá de fora, o casarão colonial de Fairfield County, Connecticut, colunas brancas, persianas negras e um gramado tão aparado que parecia um tapete verde. Perfeito para fotos de família. Lá dentro, um tribunal onde o verdito já estava dado antes que alguém tomasse assento. No alto da mesa, meu pai, Richard. À direita dele, minha mãe, Vivian. À esquerda, minha irmã, Celeste. E eu, no fim, quase encostada na cozinha, o lugar exato para retirar os pratos. Hoje minha mãe brilhava de orgulho, porque Celeste acabara de ser promovida a diretora sénior de contas. Ela pousou a taça de vinho na mesa como quem deposita um troféu. É do escritório de Boston? Meu pai perguntou, balançando a cabeça de aprovação. Liderança regional em Boston, ela corrigiu, sem sequer esboçar um sorriso. Não precisava, o ambiente já sorria por ela. Esperei um momento de silêncio para contar minhas próprias novidades. Ajudei uma família a conseguir moradia permanente esta semana. Uma mãe solo com 2 filhos. Que ótimo, querida, disse Vivian sem levantar o olhar. Celeste, conta ao seu pai sobre aquele grande cliente de Boston. E a conversa seguiu, enquanto eu ficava dividindo o frango no meu prato e, depois, lavando a louça sozinha. Celeste saiu sem um adeus. Meus pais se recolheram à sala de estar. Ninguém pediu que eu ficasse. No caminho de volta para casa, meu celular vibrou, uma mensagem de voz da minha avó Margaret, calma e pausada, dizendo: Ellie, hoje fiz seu bolo de limão. Venha buscar antes que sua mãe apareça. Ela me ligava toda semana, lembrava da minha receita preferida, perguntava sobre meus casos, meus clientes, meus dias ruins. Certa vez, lá na varanda da casa antiga dela em Ridgefield, aquela em que ninguém mais vai, ela olhou para as paredes como se ouvisse conversas secretas. Senti que havia muito mais por trás daqueles tijolos velhos. E é essa história que estou prestes a contar. Ela sempre dizia: há segredos escondidos nesta casa, Elise. Quando chegar a hora, você vai entender. Achei que falava de recordações. Foram suas últimas palavras, 3 meses antes dela morrer, e hoje sei que não eram memórias o que ela guardava. O telefone tocou às 2h07 de uma terça-feira. Do outro lado, uma voz cuidadosa, como ensaiada: Senhora Rowe, ligo de St. Vincent. Sua avó, Margaret Rowe, faleceu em sono há cerca de 1 hora. Sinto muito. Não me lembro bem de ter desligado. Só lembro dos meus sapatos trocados de pé e de só perceber o erro quando já estava na estrada. 1 hora depois, entrei no estacionamento do hospital. 2 carros estavam lá, o Audi preto do meu pai e um sedã prata que eu nunca vira. No corredor, ao lado da máquina de refrigerantes, encontrei Richard, Vivian e um homem de terno cinza, alguém que eu jamais vira antes. Vivian roçava o celular com o polegar, olhando para o chão, os olhos secos, sem lágrimas. Ninguém notou minha chegada. Sozinha, empurrei a porta do quarto. Lá estava ela, minha avó, imóvel, mãos entrelaçadas sobre o lençol. O monitor desligado dava ao ambiente uma paz estranha, como se ela tivesse pausado a respiração só para esperar alguém chegar.
No pulso brilhava a pulseira de prata, simples, fina, mas carregada de anos. Segurando-a com cuidado, senti o peso de toda uma vida. Voltei ao corredor e ouvi Richard dizer, ajeitando o casaco: precisamos discutir o testamento. Em breve. Ninguém tocou meu ombro, ninguém perguntou como eu estava. Vivian apenas comentou: ela era velha, e Liz. Era a hora dela. Vamos focar no que importa agora. O homem de terno evitava meu olhar. Pedi à enfermeira a pulseira, ela assentiu. Vivian deu de ombros: é bijuteria, e Liz. Leve se quiser. Guardei o objeto no bolso do casaco e toquei o caminho todo de volta para casa. Ele ainda estava quente, como se ela o tivesse acabado de tirar. Mais tarde descobrirei que o homem do terno cinza era um advogado chamado Gordon Blake, alguém que minha avó jamais contratara, alguém que apareceu às 3 da manhã num hospital antes mesmo de avisar a família. Mas não naquela noite. Aquela noite, eu só dirigi segurando a pulseira. O funeral aconteceu numa pequena igreja de pedra em Weston. Vieram mais de 80 pessoas. Ela era o tipo de mulher que decorava o nome dos seus filhos e até o do cachorro. Richard subiu ao púlpito com sua fala ensaiada. De terno azul marinho, ergueu as mãos e disse: minha sogra foi um pilar desta família. Acreditava na lealdade, no legado. Honraremos sua memória permanecendo unidos. Sentei-me na segunda fila e contei as mentiras. Richard visitara a minha avó 2 vezes nos últimos 2 anos e sempre saíra em menos de 1 hora. E eu sabia que havia mais segredos esperando para florescer. Depois do velório, o pátio da igreja se encheu de rostos tristes. Eu fiquei lá atrás, segurando um café que nem cheguei a provar. As pessoas vinham, apertavam minha mão e logo seguiam até Vivian, que se mantinha impecável perto da entrada, recebendo condolências com a elegância de uma embaixadora. Foi então que uma mão macia pousou no meu cotovelo. Dorothy Callahan, 81 anos completados, amiga da minha avó há mais de meio século. Ela me levou para um canto, perto de um arbusto bem aparado, e baixou a voz. Sua avó falava de você toda semana, e Liz. Estava sempre preocupada. Disse que tinha tomado precauções. Precauções para quê? Sussurrei, tentando decifrar aquele olhar grave. Dorothy abriu a boca para responder, mas fechou de repente, devorada pela hesitação. Do outro lado do pátio, Vivian caminhava em nossa direção, sorriso largo, braços abertos. Dorothy, obrigada por vir, exclamou antes de envolvê-la num abraço perfeito para uma foto oficial. Enquanto todos se reuniam em volta, Dorothy se afastou devagar, demorou um último olhar em mim, como se dissesse: não aqui. Nem agora. Mas em breve. Mais tarde, à noite, Celeste postou no Instagram uma foto do serviço. Ela, de pé ao lado das flores que enfeitavam o caixão, cabeça inclinada e olhar suave. A legenda dizia apenas: descansa em paz, vovó. Fomos abençoados por sermos sua família. Não havia nenhuma marcação para mim. Nunca havia. Em meu apartamento, encarei a pulseira no criado mudo. Precauções. Que tipo de precaução se toma quando se teme a própria família? 3 semanas após o funeral, fomos convocados ao escritório de Gordon Blake, um advogado cujo nome eu jamais tinha ouvido antes da morte da vovó. Agora ele guardava todas as chaves do legado dela. A sala era fria, com paredes bege e uma mesa de conferência comprida demais para apenas 5 pessoas. Richard se sentou numa ponta, pernas cruzadas e mãos entrelaçadas. Vivian, ao lado dele, mantinha a postura ereta. Celeste ficou à minha frente, olhos colados no celular. Blake abriu uma pasta de couro e começou a ler, sem levantar o olhar. A Richard e a Vivian narrou fica a administração do fundo familiar avaliada em aproximadamente 1,8 milhão de dólares, incluindo todos os ativos líquidos e contas de investimento. A Celeste Arrow recebe a residência principal em Connecticut, juntamente com sua carteira de investimentos associada. E a Elisa Arrow fica com o imóvel situado na 14 Birds Hollow Road em Ridgefield, Connecticut. Parei de respirar.
Aquele endereço era a casa de infância da minha avó, abandonada há mais de 10 anos, com o telhado vazando, paredes cheias de rachaduras e a instalação elétrica condenada pelo condado há 2 anos. Todos ali sabiam disso. Richard se voltou para mim, a expressão calculada de quem ensaia cada gesto. Sua avó conhecia seus limites e Liz te deu o que você podia suportar. Vivian, com um leve aceno de compaixão. Ao menos você tem um teto. Nem todo mundo recebe isso. Celeste continuou imersa na tela do telefone. Eu encarei Blake. Minha avó jurou que cuidaria de mim. Disse isso olhando nos meus olhos, minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Isso não é o que ela queria. Richard inclinou-se para a frente. Está chamando sua avó de mentirosa? Silêncio. Blake fechou a pasta. Eu me levantei. Peguei meu casaco e saí sem dirigir um olhar a ninguém. No estacionamento, fiquei 11 minutos parado dentro do carro antes de reunir coragem para girar a chave. Minhas mãos tremiam tanto que tive de apertá-las contra o volante até a pulsação se acalmar. Foi aí que reparo no adesivo no para-brisa, 14 Birch Hollow Road, Ridgefield. A mesma casa. A mesma varanda. As mesmas paredes que minha avó fitava-nos atrás, sussurrando: tem segredos escondidos aqui. Respiro fundo, dou partida e entro na estrada. Quando chego, o 14 Birch Hollow parece ter perdido uma briga com o tempo e desistido no meio do combate. Estaciono no acostamento de cascalho e permaneço sentado, sem sair do carro, apenas contemplando aquele esqueleto vitoriano. A varanda de beiral contínuo cede no canto esquerdo, 3 janelas da frente estão trincadas, as calhas pendem como dentes moles. No quintal, ervas daninhas crescem até a cintura. Lá do outro lado da rua, um vizinho abre um pouco a cortina, me observa e a empurra de volta, discreto. Empurro a porta da frente. Ela geme, mas cede. Entro num mundo de pó, mofo e silêncio sepulcral. O assoalho range e afunda em pontos, corroído pela água que gotejou pelo telhado durante anos. O corrimão da escada perdeu metade dos balaústres e um ninho de pássaros escapa pelas frestas do teto. A curiosidade me leva até a cozinha, onde um retrato empoeirado chama a atenção numa parede encardida, pequena e desbotada, mostra uma jovem sorrindo enquanto segura um bebê em frente àquela mesma casa, com o jardim aparado e a varanda reluzente de branco. Viro a foto e vejo, ao fundo, em tinta que se espalhou com o tempo, para minha Liz, a casa lembra. Minha avó escrevera aquilo. Coloco o retrato no balcão e ligo para o único empreiteiro recomendado por um colega da ONG onde trabalho. No terceiro toque, Frank Delaney atende. Concorra comigo, no mesmo dia à tarde, lá está ele, circulando o imóvel em silêncio, batendo com a bota no chão, acariciando as paredes como quem busca pulsação. Quando termina, fica na varanda, tira o boné e solta, sem rodeios. 60, 70 mil, no mínimo. Você tem esse dinheiro? Mostro meus extratos, 23 mil na poupança e um limite de crédito intocado. A conta não fecha. Ainda assim respondo. É tudo que eu tenho. Vou dar um jeito. Frank me encara um instante, levanta a cabeça e conclui. Corto o que der. Você paga. Na segunda-feira seguinte, o time dele chega cedo. Arrancam papéis de parede, puxam soleiras, derrubam muros comprometidos. No segundo dia, ele me chama na sala. A luz de sua lanterna incide sobre uma parede com vigas expostas. Essa aqui é esquisita, diz. Dupla camada. Alguém erigiu um muro falso de propósito. Olho o vão entre as tábuas, escuro, oco, feito para esconder algo. Incentivo. Continuo. Frank suspira. Mulher, isso é sinal de que não queriam que desvendessem isso. Mas a casa é sua. Ele ergue o martelo. Na noite seguinte, o telefone toca. É o Richard. Deixo soar 2 vezes antes de atender. Elise escuta, a voz dele é calma, ensaiada. Essa casa é um buraco sem fundo. Vou comprar de você.
15.000 só em dinheiro. Pelo menos você sai com alguma coisa. 15.000 por aquele lugar onde minha avó viveu toda a infância. Fixo o olhar na foto antiga, sorrindo, guardando segredos que talvez ainda estejam escondidos atrás de uma parede. A casa que ela disse para eu não esquecer. Não respondi. Desliguei. Na manhã seguinte, meu celular apitou com uma mensagem de Vivian, 3 parágrafos sufocantes. O primeiro começava assim: você está dilacerando nossa família, Elise. O segundo acusava: nossa avó ficaria envergonhada do seu comportamento. O terceiro implorava: entregue tudo o que encontrou e a gente supera isso como família. Ao final, um emoji chorando. Li uma vez. Não respondi. 2 dias depois, recebo a ligação de Celeste, a primeira em meses. Pega o dinheiro e deixa para lá, diz ela. Nossa briga está ficando estranha. Celeste, você já ficou com aquela casa em Weston. Já embolsou os investimentos. A vovó não ia me deixar sem nada. Você sabe disso. Fiz uma pausa. Eu conquistei meu lugar. Eu estive com a avó. Você só foi visitá-la 3 vezes no ano passado, lembrando do livro de visitas bem na porta da sala. Mas a coisa piorou. O gerente da minha cooperativa de crédito me liga. Uma pessoa que se apresentou como seu pai requisitou detalhes do seu empréstimo. Eu não autorizei nada, respondi. Ele suspirou. A gente não forneceu informações, mas quisemos verificar. Achei que só esperavam eu falhar. Agora percebi, estavam tentando me derrubar. Naquela noite, sentei no alpendre da velha casa na Bartzolo, número 14. O assoalho rangia sob meu corpo. Lá dentro, a equipe do frango deixara as ferramentas empilhadas contra a estrutura nua. Peguei o celular e liguei para ele. Acelera isso, Frank. Destrói todas as paredes antigas. Ele parou. Você acha que vai achar algo? Minha avó dizia que a casa guarda memórias. Eu quero saber o que ela lembra. Frank murmurou algo ininteligível e concordou. Amanhã começamos pela sala, na parede falsa. Desliguei, encarando o quintal escuro. O vento sussurrava pelas janelas quebradas e a casa gemeu como quem segura o fôlego. Quinta-feira, 21h47. Eu estava sentada no chão do meu apartamento, espalhando recibos da reforma, quando o telefone acendeu com o nome Frank Delaney. Ele nunca ligava tão tarde. Senhora, a voz dele veio baixa, tensa, quase abafada. O que houve? A gente achou algo atrás da parede falsa da sala. Não dá para explicar por telefone. Chamei a polícia e eles mandaram, não toquem nada. Hesitou, como se lutasse contra algo no peito, e acrescentou. E não conta à sua família. Só venha. Não perguntei o porquê. Algo no tom dele me proibiu de desperdiçar tempo em perguntas. A viagem do meu apartamento até Ridgefield leva 34 minutos. Na chuva forte daquela noite, foram 26. O limpador de para-brisa marcava um ritmo alucinado que eu não conseguia acompanhar. Minhas mãos estavam cravadas no volante, em 10:02, sem folgar. Imaginei 1000 horrores, dinheiro enterrado, documentos secretos, algo criminoso, e nenhum deles fazia sentido. Emergiu, então, a silhueta da casa, brilhando à luz dos refletores da polícia. 2 carros estacionados à frente, sirenes azuis e vermelhas refletindo nas árvores encharcadas. Frank estava no alpendre, com o boné nas mãos, a face pálida sob a lâmpada amarela. Parei o carro e respirei fundo. Lá dentro, a parede destruída escondia um segredo que ninguém mais devia conhecer. E, pela primeira vez, senti que estava prestes a descobrir o que minha avó sempre guardou tão bem. Entro na casa seguida por Frank, o coração martelando no peito. Na sala de estar, 2 policiais fazem a cena parecer uma ruptura de filme. Um fotografa cada detalhe, o outro observa, braços cruzados. A parede falsa está aberta, revelando o vão onde o pó de gesso se acumulou ao longo dos anos.
E ali, encaixada entre as duas camadas de alvenaria, repousa uma caixa de aço, tamanho médio, uns 60 por 30 centímetros, envolta em décadas de poeira. No tampo, duas letras perfeitamente gravadas, IH, minhas iniciais. Ajoelho-me diante dela, os dedos pairando sobre o metal. Só há marcas no pó onde o clarão da lanterna de Frank traçou contorno. Perto dali, a minha avó guardou esse tesouro atrás de uma parede falsa, dentro de uma casa que ela alugou apenas a mim. As iniciais estão gravadas, o cadeado pede uma combinação que ainda não tentei. E ela fez isso muito antes de morrer. Quanto tempo esse segredo esperou por mim? É propriedade da senhora, diz o policial que segura a câmara, recuando. Pode abrir. Só precisamos documentar o conteúdo. Respiro fundo e encaro o cadeado. Tem 4 dígitos. Meus pensamentos correm pelos números que ela sempre enfatizava, o telefone, o endereço, aquelas medidas perfeitas das receitas. Tento mais simples, meu aniversário, 19 de março. Um clique suave me dá passagem. O peso da tampa exige as 2 mãos para erguer. Dentro, 3 compartimentos impecáveis, cada um forrado com tecido, o cuidado reservado apenas ao que tem valor de verdade. No primeiro, um envelope grosso, selado com cera vermelha. Parto o lacre e descubro 4 páginas escritas à mão. No topo, em caligrafia inconfundível, lê-se: Testamento de Margaret Ann Whitfield Arrow, datado de 18 meses antes daquele documento que o tal Gordon Blake apresentou em seu escritório. Lá embaixo, 2 assinaturas de testemunhas e o carimbo do notário. Este é o autêntico, o original. No segundo compartimento, outra carta de 4 folhas, também manuscrita. A primeira linha me corta o fôlego. Minha querida Elise, se você está lendo isto, fizeram exatamente o que eu temia. Sinto a visão turvar, apoio o dorso da mão no olho, mas não paro de ler. Ela fala de Richard, da confiança, da pressão e do medo. Revela que há 2 anos vêm tirando tudo dela e que ela não podia lutar sozinha, então se antecipou, deixou tudo preparado. Por fim, um envelope menor, carimbado em vermelho com a palavra privado. Estendo a mão, mas o policial avança. Senhora, esse talvez precise passar antes pela avaliação de um advogado. Pode ter valor probatório. Retiro o braço e olho ora para os policiais, ora para Frank, que está encostado no batente, os nós dos dedos esbranquiçados de tensão. O que tem aí? Ele pergunta, a voz embargada. Ergo o primeiro documento, as mãos trêmulas, mas a voz firme. O testamento verdadeiro. Aquele que tentaram apagar. O policial tira outra foto enquanto eu leio em voz baixa as cláusulas. O tal truste e a casa no oeste ficam comigo. Celeste recebe esta residência aqui em Ridgefield e $50.000. Richard e Vivian, $1 cada um. E, lá embaixo, no punho letal de vovó, as últimas instruções que ela me perseverou deixar. Eles sabem que eu não os esqueci. Apenas não perdoei. O silêncio preenche a sala enquanto as gotas de chuva martelam a janela. Frank solta um suspiro contido desde que entrei. Eu dobro a carta com cuidado, aperto-a contra o peito. O papel exala um leve perfume de lavanda, o mesmo aroma que pairava em cada cômodo onde ela esteve. Dirão que eu não te amei o bastante para te dar mais, escrevi a ela. A verdade é que eu te amei demais para deixá-los levar tudo. Fico ali, imóvel, absorvendo cada sílaba, até a madrugada se transformar no dia seguinte. Pelas 9 da manhã, o telefone toca. Do outro lado, um detetive da polícia de Ridgefield, o sargento Ortiz. Voz fria, quase impostada. Precisamos abrir o terceiro envelope com um técnico forense presente. Compareça à delegacia às 10 em ponto. Àquela hora, eu já estava no carro, a caminho da estação. Ortiz me mostra o que encontraram, extratos bancários aos montes, impressos, marcados com marca textor e anotações na caligrafia da minha avó. Nas vias, transferências que somam cerca de $340.000, feitas ao longo de 23 meses, da conta de trust dela para uma conta pessoal em nome de Richard Arrow. E cada uma delas contava com um formulário de autorização. Cada formulário trazia a assinatura dela, mas havia algo estranho.
O detetive vira uma das páginas para mim. Veja só estas notas nas margens. Eram palavras miúdas, escritas a lápis. Eu não assinei isto. A caligrafia não era dela. Descobrimos que minha avó pediu duplicatas de todos os extratos para uma caixa postal privada e acompanhou cada movimento ilegal, construindo sozinha um dossiê minucioso. Havia ainda outro documento, um pedido de mudança do administrador do património e do representante legal, protocolado 6 meses antes de sua morte. A assinatura dizia Margaret, mas o traço, nem eu, que a conhecia tão bem, conseguia reconhecer. Ortiz confirmou que tudo foi encaminhado ao Ministério Público. Isso já não é disputa civil, senhorita. Saio da delegacia ainda tonta e ligo para a única pessoa que, segundo meus colegas, saberia lidar com isso, Ileana Voss, advogada especializada em litígios de herança. Dizem que ela não perdeu um caso de fraude em inventário nos últimos 12 anos. Atende na primeira chamada. Falo sem parar por 9 minutos. Ela escuta calada e, quando termino, diz apenas: sua avó não deixou só uma casa. Deixou um caso. Traga-me tudo amanhã no meu escritório. No caminho de volta, abro as janelas do carro. Mesmo com o frio cortante, o ar lá fora tem um sabor diferente, não mais pesado, mas estranho e novo. Antes de eu sair, Ortiz ainda comentou algo sobre o conteúdo do terceiro envelope, documentos adicionais sobre a história da família, desviados para análise de uma agência federal. Perguntei qual FBI, disse ele. Não quis saber porquê. Em pouquíssimo tempo, a notícia correu pela cidade como fogo em mato seco. Alguém viu as viaturas em frente ao número 14 de Bertolo, contou ao outro e logo a história chegou até Richard. Na noite seguinte, o telefone toca. Ele não se apresenta. Sem rodeios, dispara: o que você acha que encontrou naquela casa não vale nada. E desliga. O telefone vibrou na minha mão. Do outro lado, a voz dele estava tensa, contida, mas por trás daquele controle havia algo que eu nunca ouvira antes: medo. Tenho os melhores advogados deste condado. Você vai perder tudo, até aquela casinha. Fiquei em silêncio. Ele desligou. 1 hora depois, foi a vez de Vivian. Do outro lado da linha, soluços contidos, a apresentação perfeita, voz trêmula, suspiros entrecortados, pausas dramáticas antes de cada frase. Elise, você está destruindo nossa família. A vovó ficaria arrasada. Devolva tudo o que acha que é seu. A gente resolve isso. Somos seus pais. Esperei até ela terminar, respirei fundo e apenas disse: boa noite, mãe. E encerrei a chamada. À meia-noite, o celular brilhou com uma mensagem de Celeste: você está delirando. O advogado do papai vai te enterrar. 2 dias depois, a formalidade chegou em papel timbrado. Gordon Blake entrou no escritório de Ileana Voss carregando uma proposta de acordo. As mãos dele não tremiam, mas os olhos não conseguiam disfarçar. Minha cliente propõe um desfecho generoso, começou. Elise fica com a propriedade de Ridgefield e ainda recebe $50.000. Em troca, assina acordo de confidencialidade e entrega todo o material recuperado do local. Ele se recostou na cadeira, ajeitou o paletó. Sem pestanejar, Ileana retrucou: minha cliente não negocia quando há documentos falsificados em jogo. Blake se levantou, caminhou até a porta, pausou e sussurrou: não para mim, mas para a Eleanor, diga a ela que tenha cuidado. Richard Arrow conhece gente neste condado. E saiu. Eu olhei para Ileana e perguntei: o que ele quis dizer com conhece gente? Ela pousou a caneta, entrelaçou os dedos e nada mudou em seu rosto, mas algo em seu olhar endureceu. Significa que talvez não tenhamos um julgamento justo aqui. Naquele instante lembrei da minha avó, trancada em sua casa, rabiscando notas nas margens de extratos bancários que ninguém devia ver. Ela sabia que o sistema podia falhar. E ainda assim se preparou. Então vamos buscar justiça onde ela exista, propus. Ileana concordou com um leve aceno.
Em poucas horas, ela entrou com a petição inicial no Tribunal de Inventário do Condado de Fairfield, anular o testamento Blake, reconhecer o original manuscrito e investigar as transferências do trust. 15 dias depois, o verdito chegou, pedido indeferido. Provas insuficientes para revogar um testamento devidamente registrado e executado. Assinado pelo juiz Harold Kern. Ele não quis ouvir a perícia forense, não marcou a audiência, negou em 48 horas. Ilanar me ligou do carro. Eu ouvi sua respiração lenta, medida, como quem escolhe cada sílaba. Isso não acontece. Eu sabia a resposta. Porquê? Ela hesitou e entregou. O juiz Kern e seu pai são colegas do Fairfield Country Club. Jantaram juntos 3 vezes no último mês. Senti o chão se inclinar, não pela surpresa, mas porque era exatamente o alerta que minha avó deixara. As paredes se fechavam. Agora, o banco se recusa a renovar meu crédito. A reforma estava apenas pela metade e as contas empilhavam-se na mesa da sala. Fran concordara em adiar o pagamento, mas eu ouvi a tensão na voz dele quando repetia: leve o tempo que for preciso. Ele falava sério, mas tempo tem preço, e nós não tínhamos nenhum sobrando. Naquela noite, sentei-me no chão empoeirado da casa de Ridgefield. Paredes meio derrubadas, fios elétricos pendendo do teto, o cheiro forte de serragem, por baixo de toda aquela poeira, algo antigo clamando para ser revelado. Tirei do bolso a carta da vovó, desdobrei com cuidado e parei na mesma frase de sempre: não deixe que te façam pequena, Elise. A verdade é pesada, mas ela vai te sustentar quando nada mais conseguir. Fechei os olhos e me perguntei: será que ela sabia que seria tão difícil? Que o próprio sistema resistiria à verdade? Já aconteceu com você de segurar algo verdadeiro e ver todas as portas se fecharem? Se sim, queria muito saber como você encontrou forças para continuar. Na manhã seguinte, o telefone tocou. Era a Eleanor. Vamos levar isso para a esfera federal. Estou fazendo uma ligação agora. Federal. A palavra soou enorme no meu silêncio. Fraude bancária é crime federal. Abuso financeiro de idosos, transferências de trust sob jurisdição interestadual, um juiz local comprometido, tínhamos motivos de sobra para escalar o caso. A voz dela parecia feito aço. Não é vingança, Elise. É procedimento. Respirei fundo, lembrei da letra firme da vovó até o fim. Faça a ligação, respondi. Algumas horas depois, Eleanor entrava em contato com o escritório do FBI em New Haven, apresentando provas escritas, documentos forjados, transferências fraudulentas que somavam $340 mil, o juiz comprado e as anotações que minha avó recolheu antes de morrer. Uma semana depois, meu celular vibrou com um número desconhecido. Senhorita Rowe, meu nome é Marcos Whitfield. Sou agente especial aposentado do FBI e fui convocado para o seu caso. A voz dele era baixa, pausada, tão precisa que me fez parar tudo para escutar. Marcamos de nos encontrar num café em Westport. Quando cheguei, ele já estava sentado, 71 anos, cabelos prateados, jaqueta de tweed marrom sobre camisa passada, óculos de leitura apoiados sobre a mesa e um café intacto à frente. Os olhos, embora afiados, tinham uma ternura rara, a ternura que só o tempo sabe dar. Em vez de iniciar pelo processo, ele me perguntou: fale-me sobre sua avó. Não era o que eu esperava. O que deseja saber? O que você quiser me contar. Então comecei, o bolo de limão que ela fazia aos domingos, as ligações cheias de carinho, o jeito que ela preenchia o comodo só com a presença, o alpendre em Ridgefield onde ela ficava em silêncio e, mesmo assim, dizia tudo. Whitfield ouviu em silêncio, sem anotações, sem interrupções, exceto por um breve olhar desviado que denunciou um lampejo de luto. Ela era extraordinária, disse ele, quase sussurrando. E revelou o próximo passo: o FBI abriria uma investigação federal. Richard e Vivian seriam convocados por intimação, os documentos e registros bancários passariam pela perícia forense e, desta vez, não seria no tribunal do juiz Kern. A hora da justiça finalmente chegava. Estamos prestes a partir quando ele se adianta e toma minha mão, as 2 palmas envolvendo a minha. Segura-a um segundo a mais do que um estranho seguraria.
Sinto o calor da pele e o cuidado no aperto. Ele me encara com um olhar que não sei nomear. Você tem os olhos dela, diz ele. Sorrio, confusa. As pessoas sempre me dizem que me pareço com minha mãe. Não, corrige Marcos. Você se parece com a Margaret. Solta minha mão e vai até o carro. Fico na calçada observando partir enquanto uma fagulha de memória acende no fundo da cabeça. Whitfield. Marcos Whitfield. Whitfield era o sobrenome de solteira da minha avó. Fico ali, estática, até o carro desaparecer. Sem esperar pela intimação, Richard parte para a ofensiva. Um artigo aparece no Fairfield County Register, jornalismo que mais cheira a reliase de assessoria. Título em negrito: Família local em turbulência enquanto filha mais nova contesta espólio da mãe. Richard é citado. Ellie está passando por um período difícil após a morte da avó. Só queremos ajudá-la. Soa razoável, até amável. E é essa falsa ternura que assusta. Então Vivian despeja tudo nas redes sociais. Um post público no Facebook, foto de Natal de 2 anos atrás, nós 4 com suéteres combinando, a vovó Margaret ao centro. Legenda: nossa família está sendo dilacerada pela ganância e por acusações falsas. Tudo o que sempre quis foi nos manter unidos. Por favor, orem por nós. 47 compartilhamentos, mais de 100 comentários solidários. Eu não fui marcada, não fui citada, mas todo mundo sabe a que acusações ela se refere. No trabalho, minha supervisora me chama num canto. Elise, eu te apoio, mas alguns doadores estão questionando. Tente manter isso em sigilo. Ela quer ajudar, mas não há mais privacidade. Richard se encarregou de que não houvesse. A cartada final vem pelo telefone. É Celeste, voz sem emoção. Papai disse que, se você não largar isso até sexta, pedirá sua interdição por insanidade. Achei que fosse blefe. Não era. 3 dias depois, recebo o documento da Eleanor, petição de avaliação de capacidade mental entregue ao Tribunal de Sucessões de Fairfield. Peticionária: Vivian. Trecho do depoimento dela. Minha filha tem histórico comprovado de ansiedade e depressão. Desde o falecimento da avó, vem tomando decisões erráticas. Preocupo-me com sua segurança e sua capacidade de gerir assuntos legais e financeiros. Ela procurou terapia há 2 anos por causa do luto e por se sentir invisível na própria família. Ela sabia porque eu contei. Mas não guardou aquele segredo para me apoiar, guardou para me atacar. A Eleanor liga menos de 1 hora depois, a voz contida. Eles querem retirar sua legitimidade legal. Se conseguirem, você vir incapaz, não parte no processo. Não pode ser ré, não pode depor. Virará curatelada. Precisamos agir rápido. Fixo o olhar na assinatura de Vivian, reta, centralizada, sem traços hesitantes. Minha mãe arquivando papelada para me chamar de louca, tudo para proteger o dinheiro que roubou. Na mesma tarde, marquei sessão com a doutora Patterson, minha terapeuta intermitente há 2 anos. Estou prestes a precisar mais dela do que imaginava. A pessoa que me ajudou a dar nome aos padrões nos quais cresci, controle, desprezo, amor condicionado, acolheu cada palavra que contei. Após ouvir tudo, ela virou-se para mim e disse, com serenidade firme: sua carta de avaliação estará na mesa do seu advogado até amanhã de manhã. E, de fato, a carta chegou, 3 páginas precisas, sem uma vírgula fora do lugar. Elisa Rowe demonstra plena competência cognitiva e emocional, afirmava o texto. Não há base clínica para contestar sua capacidade. Suas decisões são consistentes, informadas e sinceramente autoassinadas. Em menos de 48 horas, Eleanor apresentou a contestação, anexando o laudo do Dr. Patterson e uma moção para arquivar a petição de Vivian. Ao mesmo tempo, solicitou a transferência do caso para o Tribunal Distrital do ZEUA no Distrito de Connecticut, no âmbito federal. O FBI sustentou o pedido com um parecer jurídico de apoio.
O Tribunal de Sucessões de Fairfield não ofereceu resistência. O juiz Kearns declarou impedido antes que o obrigassem a renunciar. Em poucos dias, nosso embate subiu para a instância federal. Naquela noite, fiz algo que nunca havia tido coragem. Telefonei diretamente para o meu pai. Não implorei, não discuti. Apenas informei: pai, estou falando porque sei o que você e a mamãe fizeram. Tenho o testamento original, os extratos bancários e as assinaturas forjadas. O FBI está envolvido agora. Fiz uma pausa para respirar, não para criar suspense, mas para manter a calma. Você pode parar com isso, ou eu torno tudo público. A decisão é sua. No outro lado da linha, silêncio absoluto, 10 segundos, 15. Então ele resmungou algo como: você vai se arrepender, Elise. Nem imagina no que está se metendo. Foi a vovó quem começou isso, respondi, sem titubear. Ela sabia que você mirava o dinheiro dela e deixou tudo documentado para mim. Desliguei. As mãos tremiam, mas não de medo. Era a vibração de algo finalmente se encaixando. Pouco depois, Eleanor ligou com mais uma peça essencial, a perícia do FBI sobre o suposto testamento de Blake. O laudo apontava, com 99,7% de probabilidade, que a assinatura na cópia rejeitada não pertencia a Margaret Whitfield Arrow. Sem a menor sombra de dúvida. A avó havia assinado seu testamento verdadeiro e alguém havia forjado a outra folha. Eu tinha as duas versões. No domingo seguinte, recebi um telefonema de Dorothy Callahan. Ela tinha lido o artigo no jornal e visto o post de Vivian no Facebook. Decidida a não ficar calada, convidou-me para ir até sua casa. Assim que entrei, fui envolvida por um aroma de bergamota e papel antigo. Ela estava sentada numa poltrona de encosto alto, um edredom de retalhos coloridos sobre o colo e, ao lado, uma foto dela e da minha avó aos 20 e poucos anos, rindo num pier qualquer. Sua avó teve uma vida antes de conhecer o Richard, disse Dorothy, ajeitando o tecido. Antes do pai da sua mãe, antes do Harold, houve alguém chamado Marcos. Contou que, no início dos anos 70, Margaret conheceu um jovem charmoso e sonhador. Eles chamaram com intensidade, mas aquilo não se encaixava nos planos da família. Forçaram o fim do romance. Ele desapareceu, mudou-se para longe. No ano seguinte, Margaret casou-se com Harold e nunca mais falou dele. Enquanto eu ouvia, percebi que, por entre as rachaduras do passado, a minha avó garantira que a verdade viesse à tona. E agora, cada fragmento daquela história se encaixava no meu presente, revelando a força de quem se recusa a ficar em silêncio. Dorothy encara a velha fotografia sobre a mesinha ao lado do sofá. Um dia, lá atrás, há uns 15 anos, ela me contou, encontrei com ele. Mantivemos contato. Ele nunca parou de me procurar, Dorothy. E eu nunca parei de desejar que fosse exatamente assim. Com um suspiro, ela alcança atrás da cadeira e retira uma pequena caixinha de madeira. A Margaret me deu isso um ano antes de morrer. Se algo acontecer comigo, Elise, entregue isto a ela, ela disse. Só a você, Elise. Dentro, um retrato em preto e branco, uma jovem de vestido branco, de braço dado a um rapaz em terno escuro, em frente a um prédio desconhecido. No verso, rabiscada em tinta desbotada, M&M 1974. Margaret e Marcos. Aproximei o rosto do papel fotográfico para enxergar melhor. O homem tinha uns 20 e poucos anos, maçãs do rosto marcantes e olhos negros, firmes. Aqueles mesmos olhos que eu vira, há poucos dias, à minha frente numa mesa de cafeteria em Westport. Marcos Whitfield. Dorothy, eu disse com cuidado, o sobrenome de solteira da minha avó era Whitfield. Ela apenas assentiu, sem precisar dizer nada mais. Fiquei ali, olhando até as feições começarem a se desfazer na minha mente. Você tem os olhos dela, Marcos dissera num tom que não era elogio, mas reconhecimento. Ela planejou tudo, querida, murmurou Dorothy, a voz embargada. A mulher mais inteligente que já conheci.
Naquela noite, sentei-me à mesa da cozinha com 3 objetos à minha frente: a fotografia de Dorothy, a pulseira de prata do pulso da vovó e a caixinha de aço que trouxera de Ridgefield. Peguei primeiro a pulseira. Usava-a quase todos os dias desde o hospital, mas nunca a examinei com atenção. Por fora, nada de especial, lisa, gasta, sem brilho. Mas, quando a inclinei sob a luz do abajur, enxerguei, gravado por dentro do fecho, numa letra tão miúda que precisei de lupa, uma sequência de números: 17 de setembro de 1974. 1974, o mesmo ano da foto, MM 1974. Um código escondido à vista de todos por 40 anos. Trinquei os lábios e voltei à caixinha de aço. Lembrava-me de ter visto, durante a perícia policial, um segundo cadeado, menor, embutido na base do compartimento principal. Os agentes tentaram os códigos e desistiram. Ficou para mim. Digitei 09171974. Um clique suave. Abri o painel secreto e, lá dentro, encontrei um único documento protegido por um plástico amarelado pelo tempo. Retirei-o com cuidado. Era uma certidão de nascimento, antiga, do estado de Connecticut. Nome: Margaret Ann Whitfield. Data de nascimento: 3 de junho de 1952. Mãe: Ruth Ellen Whitfield. Pai: Marcus James Whitfield. Marcos não era seu amante antigo. Marcos era seu pai. Deixei o papel na mesa e estendi a mão para o último item escondido no compartimento. Encontrei a carta dobrada no fundo da gaveta, a caligrafia familiar da vovó logo chamou minha atenção. Era curta, apenas 2 parágrafos, mas cada palavra pesava como um segredo há muito guardado. Meu nome, Elise, estampava a primeira linha. A avó revelava que Marcus Whitfield, o agente aposentado do FBI que ajudava com o meu caso, era, na verdade, seu pai. Ela contava que, há 70 anos, o tribunal o separou de sua filha, minha mãe, sob circunstâncias injustas. Somente quando eu fiz 40 anos é que ela o encontrou novamente, mas manteve tudo em silêncio para me proteger das manipulações de Richard. Segurei o papel contra a luz, esperando que as letras se reorganizassem numa história menos chocante, mas não havia como fugir da verdade. Ainda assim, algo me pegou de surpresa. Dentro da pulseira que uso todos os dias, escondia-se a prova desse laço familiar. Tremendo, disquei o número que Marcos me dera. Ele atendeu de primeira, como se ansiasse por aquele telefonema. Achei o compartimento secreto, anunciei. No outro lado da linha, um silêncio profundo, carregado de alívio. Eu estava esperando você encontrar isso, ele disse baixinho. Esse era o plano da Margaret, não o meu. Na manhã seguinte, fui até a casa dos Ridgefield. Marcos me esperava na varanda, olhando o jardim com as mãos enfiadas nos bolsos do paletó de tweed. Naquele instante, enxerguei nele a paciência e a força que minha avó tanto admirava. Sentamo-nos à mesa da cozinha e, entre golos de café, ele começou a contar. Em 1955, sua esposa Ruth, a mãe da Margaret, morreu de pneumonia quando a menina tinha apenas 3 anos. Marcos, então com 23, trabalhava meio período numa loja de ferramentas e não tinha nada em poupança. A família de Ruth entrou com um processo de tutela e o juiz deu a custódia a eles. Prometeram visitas, depois as suspenderam, mudaram o endereço e, num piscar de olhos, Margaret desapareceu de sua vida. Foram 15 anos de buscas até que, em 1992, ele descobrisse que ela morava em Hartford. Encontraram-se num banco de praça, conversaram quase nada por 3 horas, mas, quando ela apertou sua mão, isso bastou para ambos. Mantiveram um reencontro em segredo. Richard, que havia-se casado com Vivian pouco antes, não hesitaria em usar qualquer detalhe contra Margaret, rotulá-la-ia de instável para tomar tudo de que ela cuidava. Marcos suspirou e a voz dele se encheu de emoção contida. 3 anos atrás, quando Margaret ligou apavorada, dizendo que Richard estava de olho em suas finanças, ele lhe fez uma promessa: não podia salvar sua filha daquele clã, mas salvaria a neta. Fiquei em silêncio, compreendendo, pela primeira vez, o peso de tanta lealdade e amor vindos de um homem que passou a vida inteira lutando para reconquistar o que lhe fora tirado. Estendo a mão por cima da mesa e seguro a dele.
Ele respira fundo antes de dizer a última peça desse quebra-cabeças. Antes de morrer, Margaret havia enviado a ele cópias dos documentos do fideicomisso e dos extratos bancários. Um plano de segurança, caso algo acontecesse àquela misteriosa caixa. Mas, para terem valor legal incontestável, precisávamos dos originais, retirados diretamente de um contrato de locação em nome dela. Cópias enviadas por quem já partiu têm eficácia duvidosa. Somente o herdeiro legítimo, retirando do próprio acervo de Margaret, garantiria provas irrefutáveis. Esse era o plano. Não de Marcos. Nem de Eleanor. De Margaret. Ela não podia lutar contra eles enquanto viva, então construiu seu caso além do túmulo, apostando na pessoa que todos subestimaram, eu. Fiquei ali, na cozinha, muito tempo depois que Marcos foi embora. No meu pulso, o bracelete de prata, sobre a mesa, minha certidão de nascimento. Lá fora, o quintal mergulhado num silêncio profundo. Pela primeira vez em 28 anos, senti o que era ter família de verdade. Uma família que não exige nada, não faz cálculos, não cobra pontos, apenas espera. Quarta-feira à tarde. Escritório de Eleanor. 3 cadeiras alinhadas em volta da mesa, Eleanor, Marcos e eu. Atrás dela, um quadro branco coberto de nomes, datas e flechas vermelhas que conectavam segredos e suspeitos. É assim que estamos agora, disse Eleanor. Levará para a Corte Federal, Distrito de Connecticut. Não é uma simples disputa de testamento, estamos falando de denúncia criminal acompanhada por ação de inventário civil. Ela apontou para o quadro, listando as acusações em jogo: falsificação de documentos, fraude bancária conforme o Código Federal 18 SC 1344, abuso financeiro de pessoa idosa e conspiração. Marcos inclinou-se para frente, acrescentando que o FBI já concluíra a perícia forense. A análise da caligrafia no testamento de Blake confirmou a falsificação. O mesmo vale para as autorizações de transferência do fideicomisso, 6 documentos em nome de Margaret, nenhum escrito por ela. Também temos o depoimento em vídeo de Margaret. Ele abriu uma pasta e enxugou a garganta. 8 meses antes de falecer, sua avó gravou uma declaração juramentada na casa de Dorothy Callahan, com Dorothy e um notário presentes. Ela sabia que, se encontrassem aquela caixa, vão tentar dizer que ela estava confusa ou coagida. Marcos deslizou um pendrive sobre a mesa. Aqui está Margaret Arrow em plena posse de suas faculdades mentais, afirmando sem ambiguidades que qualquer testamento apresentado por Gordon Blake é falso. Pressiona as têmporas como se quisesse expulsar o turbilhão de emoções. Margaret pensou em cada detalhe. Ela se antecipou a cada movimento dos adversários. E confiou em mim para concluir o que ela começou. Richard já sabe a data da audiência. Eleanor completou. Ele tem telefonado para todo mundo, advogados, o ex-juiz, contatos no clube social. Mas agora é caso federal. Quer não tem jurisdição. As conexões de Richard acabam no limite do condado. Naquela noite, recebo uma ligação de Vivian. Dessa vez, sem lágrimas, só frieza. Se você seguir em frente com isso, não vai restar família alguma. É isso que você quer? Segurei o telefone, olhei para o bracelete brilhante no meu pulso, para a foto de Marcos e Margaret sobre o balcão da cozinha, para a carta que começava: Minha querida Liz, faz tanto tempo que não tenho uma família, nem eu sabia. Antes que eu respondesse, ela desligou. Passei a noite no casarão em Ridgefield. A reforma está pela metade, assoalhos novos no corredor, tinta fresca na cozinha. E, apesar da bagunça, senti, pela primeira vez em muito tempo, que, de alguma forma estranha, estava encontrando meu verdadeiro lar. A parede da sala ainda está aberta no ponto exato onde encontramos a caixa. Pedi ao Frank que deixasse assim, como um lembrete silencioso. Amanhã eu entro pela porta de um tribunal federal em New Haven. Vou carregar no meu porta-documentos a caligrafia da vovó, no pulso a pulseira dela e, ao meu lado, o pai dela e a proteção que ninguém mais pode me tirar. Amanhã eles verão quem eu realmente sou, não a personagem que criaram. O despertador toca às 5 da manhã.
No celular, um e-mail de Richard enviado às 3h47. Não é só para mim, e sim para todos os 26 endereços de e-mail da família, tias, tios, primos, todo mundo. É com o coração pesado que escrevo isto. Elise está usando documentos forjados e a influência de um estranho para extorquir nossa família. Ela tem histórico de problemas mentais e foi manipulada por interesses externos que querem acesso ao espólio da mãe. Pedimos orações e compreensão enquanto lutamos para proteger verdadeiros desejos de Margaret. Às 7, 4 chamadas perdidas. Tia Karen, tio Dale e até um primo com quem não falo desde o Dia de Ação de Graças de 2019. Eles não deixam recado, mas sei quais perguntas estão engatilhadas na voz deles. Silencio o telefone e ligo o carro. O prédio do tribunal é uma combinação austera de calcário e vidro, como se pouco se importasse com dramas pessoais. Estaciono a 3 quarteirões e caminho até a entrada. Lá embaixo, avisto Richard, terno chumbo, postura ereta, acenando para um repórter do jornal local. Ele sorri para a foto e, no gravador, afirma: estamos confiantes de que a verdade virá à tona hoje. Controlado. Respeitável. Logo atrás, Vivian, segurando um lenço, conversa com uma mulher que reconheço da igreja. Eu só quero minha família de volta, ela diz alto bastante para quem passar a ouvir. Mas quem chama mais minha atenção é Celeste, sozinha, encostada na parede leste do prédio, braços cruzados, olhar fixo no chão. Sem telefone, sem pose. Quando ergo os olhos e me vê, algo cru passa pela expressão dela, não hostilidade, nem indiferença. Pode ser medo. Ou o primeiro lampejo de verdade em meses. Não paro. Passo pelos 3 e entro pelas portas de vidro. No saguão, Eleanor espera com a pasta na mão. Ao lado dela, Marcos, casaco de tweed, cabelos prateados, firme como pedra. Posiciono-me entre os dois, ela à direita, ele à esquerda. A sala de audiências está pela metade. 15 familiares dispersos nas cadeiras do público. 2 repórteres, um escrivão, 2 oficiais do Departamento de Justiça junto à porta. Na mesa oposta, a equipe de advogados de Hartford ajeita papéis. Richard senta, olha furtivamente para Marcos, a não reconhece e desvia o olhar. A porta atrás do juiz se abre. Todos se levantam. A honrável juíza Patrícia Morrow entra, pequena, cabelos prateados, cada gesto calculado para não desperdiçar uma palavra ou um segundo. Advogada, apresente seu caso. Eleanor se põe de pé sem pressa, segura o controle remoto numa mão e uma pasta na outra. Um projetor começa a zumbir suavemente atrás dela, pronto para iluminar todos os segredos que precisam vir à tona. O caso se abre com uma morte e uma mentira. Na imensa tela atrás da juíza surge uma linha do tempo dividida em 2 colunas. À esquerda, o testamento manuscrito original de Margaret Rowe, datado de 14 de março do ano anterior, devidamente reconhecido em cartório e assinado na presença de 2 testemunhas. À direita, outra escritura, o testamento de Gordon Blake, redigido 11 meses depois e registrado no Tribunal de Sucessões de Fairfield apenas 3 dias após o falecimento de Margaret. Quando a promotora Eleonora clica o controle, em tela cheia aparece o laudo de análise grafotécnica. Peritos do FBI confirmam, com 99,7% de probabilidade, que a assinatura no documento apresentado por Blake não pertence à falecida. Um murmúrio percorre o plenário. A tia Karen inclina-se para a frente, enquanto o tio Dale tira os óculos, confere o que leu e recoloca-os com expressão apreensiva. Mais um clique e surgem os extratos bancários realçados em amarelo. 23 transações ao longo de 2 anos, que somam $340 mil desviados do patrimônio de Margaret para uma conta controlada por Richard Rowe. Cada movimentação leva a mesma assinatura falsificada. O advogado de Richard salta, objeção. Eleonora, sem desviar o olhar do promotor de provas, responde calma. A procedência desses documentos está respaldada pelo relatório da cadeia de custódia e pela análise forense federal. A juíza Morrow ergue um dedo quase imperceptível e sentencia. Objeção negada. Pode prosseguir. Então Eleonora abre uma pasta, ergue uma cópia e, em voz firme, lê. Eu redijo estas linhas com plena capacidade mental.
Meu genro, Richard Arrow, e minha filha, Vivian, vêm roubando sistematicamente os recursos do meu trust há 2 anos. Temo que, se os confrontar, serei silenciada. O silêncio que se segue é tão denso que mal se ouve o clique do gravador. As teclas do notebook de um repórter ficam imóveis, 2 parentes na segunda fila trocam olhares de puro horror. Richard arregala os olhos, a mandíbula se tensa. Vivian leva a mão ao pescoço, um gesto instintivo, não encenação. No fundo do salão, Gordon Blake ergue-se abruptamente. A juíza marrou, sem desviar o olhar dos papéis, ordena: permaneça sentado, Sr. Blake. O senhor é testemunha essencial e só poderá falar quando for chamado. Blake volta a se acomodar, o rosto pálido como um espectro. Eleonora faz uma pausa para deixar o impacto do depoimento se assentar. Em seguida, anuncia: não se trata de desavença familiar, excelentíssima. Estamos diante de uma cena de crime disfarçada de testamento. Mais um instante silencioso antes de completar, peço que chamem ao banco das testemunhas Marcos James Whitfield. De maneira serena, Marcos se ergue da ala da plateia, abotoa o paletó com precisão deliberada e avança, passo a passo, até o estrado. Seus sapatos tocam o piso sem um ruído, e ele não apressa o passo. Richard lança-lhe um olhar carregado de suspeita, os advogados trocam ombros encolhidos. Marcos é juramentado, mantém o corpo ereto, as mãos cruzadas sobre o colo, aguardando a pergunta da promotora. Eleonora se aproxima: Sr. Whitfield, qual é sua relação com a falecida? Marcos ergue o queixo, fixa o olhar em cada pessoa presente e, com voz clara que ecoa nas paredes do tribunal, responde: Margaret Arrow era minha filha. Não há gritos, apenas um suspiro coletivo que parece sugar todo o ar do recinto. A tia Karen leva as mãos ao rosto em desespero e o tio Dale volta-se para a mulher ao seu lado, incapaz de falar. A verdade, enfim, se irriga em cada alma presente. Começou com uma morte e agora escancar uma traição. A caneta do repórter parou no meio da frase. Richard ergueu a cabeça com um estalo, encarando Vivian. Sua mãe tinha um pai. Vivian não respondeu. O rosto dela estava pálido, os lábios tremendo como se quisessem falar, mas nada saía. No silêncio, Eleanor retomou a voz, firme e controlada. Sr. Whitfield, pode nos explicar as circunstâncias? Marcos ergueu-se com calma. Começou a contar em voz baixa, mas sem hesitar. Era 1955, a morte de Ruth à audiência de guarda. Um jovem de 23 anos, considerado incapaz por um tribunal que sequer olhara 2 vezes para ele. A menina de 3 anos, sua filha, fora retirada do seu apartamento enquanto ele só conseguia observar da soleira da porta. Passei 15 anos procurando essa criança, disse Marcos, embalando as palavras com emoção contida. Entrei para o FBI porque precisava de acesso a sistemas que já tinham-me falhado antes. Em 1992, finalmente reencontrei Margaret. Mantivemos tudo em sigilo para protegê-la e para proteger Elise. Eleanor deslizou um pendrive até o centro da mesa. A tela do tribunal acendeu-se, revelando a sala de estar que eu bem conhecia, a casa de Dorothy. Lá estava a avó Margaret, sentada em uma poltrona, as mãos cruzadas sobre o colo, encarando a câmara com olhos cheios de determinação. Atrás dela, Dorothy permanecia em silêncio, enquanto um tabelião anotava cada palavra. A voz de Margaret, ainda frágil, suave e exigente. Eu, Margaret Ann Whitfield Arrow, declaro que qualquer testamento apresentado por Gordon Blake após setembro do ano passado é falso. Estou em pleno uso de minhas faculdades. Meu genro e minha filha vêm-me roubando há tempos. Esta gravação é meu testemunho. Ela fez uma longa pausa e, fixando-se na lente, finalizou. E a você, minha Elise, peço perdão por não ter dito isso enquanto eu ainda vivia. Digo agora. A imagem se desvaneceu. O tribunal mergulhou em silêncio. Vivian soltou um som entre o choro e a incredulidade, mas ninguém se moveu para consolá-la. Richard empurrou a cadeira para trás. Isso é armação. Aquele homem é um estranho, acusou, apontando para Marcos. Ele não tem qualquer legitimidade.
A batida do martelo de Jude Marurou foi seca. Sente-se, Sra. Rowe, ou o artefato considerará em desacato. Richard sentou-se com um suspiro. Seu advogado pousou a mão em seu braço, mas ele afastou com brusquidão. Nos altos do tribunal, Marcos voltou ao banco das testemunhas. Não sorriu, não precisava. Seus olhos deixaram claro o essencial: estou aqui. Perdi minha filha para este sistema uma vez. Não deixarei minha neta cair nas mãos da mesma família que roubou a paz dela. Enquanto a repórter datilografava freneticamente, Jude Marurou rabiscava algo no papel, em gestos firmes que pronunciavam uma decisão importante. Então, ela anunciou. Recesso de 15 minutos. Um murmúrio percorreu a galeria, pessoas levantavam-se, cochichavam, evitavam olhar para Richard. Eu saí pelo corredor, encontrei Lanier revisando anotações e Marcos conversando com o agente do FBI junto à fonte. Foi quando passos decididos ecoaram atrás de mim. Virei-me e vi Liz Celeste a apenas 1 metro de distância. Os olhos dela, inchados de tanto chorar, brilhavam com determinação. As mãos, antes apertadas ao celular, agora cerradas ao lado do corpo. Quero depor, declarou ela, sem hesitar. Lanier ergueu o olhar. Eu estilei o rosto de Elisa em busca de algum artifício, algum interesse escondido. Não havia nada além de verdade pura. O que vejo quando Celeste Rowe sobe ao banco das testemunhas 10 minutos depois é alguém que acaba de sentir o chão se abrir debaixo da única verdade que sempre contou a si mesma. A sinto solidária. Os advogados de Richard levantam objeções imediatamente. A testemunha é beneficiária do testamento impugnado. Está falando em seu próprio prejuízo. O juiz Marurou ergue o olhar por cima dos óculos e sentencia: autorizo. Podem prosseguir. Celeste aperta a borda da madeira sem desviar os olhos do juiz. A voz dela treme, mas não dá um passo atrás. Eu sempre soube que o testamento tinha sido alterado. Não sabia exatamente como, mas tinha certeza de que a vovó jamais deixaria a Elise apenas uma sessão de uso. Ela amava mais a Elise do que a qualquer um de nós. Um sussurro percorre o plenário. Tio Richard franze o senho, tia Vivian mal contém o tremor no queixo e, lá atrás, tia Karen aperta a mão contra a boca, como quem teme soltar um grito. Celeste continua, firme. Papai me pediu silêncio. Mamãe disse que era pelo bem da família. Acreditei neles porque era mais fácil do que admitir que fazia parte de algo errado. Meu pai falou comigo ainda com vovó viva: quando ela morrer, tudo será nosso, não um contrato de aluguel. Ela não estava pronta para isso. Eu não questionei. Peguei o que me ofereceram, afinal, foi assim que fui criada. Ela respira fundo e finalmente se volta para mim. Não te peço perdão, Elise. Estou aqui porque a vovó merecia a verdade. E porque você é mais corajosa do que eu jamais serei. O silêncio que se segue pesa como tijolos. Richard fica congelado, a face rígida, sem cor. Vivian estremece, os olhos buscando apoio nos de Celeste, mas ela já se afastou. Os advogados cochicham, trocam olhares. O juiz Marurou faz anotações, então ergue-se de leve e pergunta do banco de defesa. O réu gostaria de chamar mais testemunhas? O principal advogado de Richard se ergue, hesita, senta de novo. Não, meritíssimo. Pois então, prossigamos ao julgamento. Ainda ecoa no meu peito a última frase de Celeste: eu era a favorita. Naquele clã, ser a favorita significava ser a cúmplice mais útil, palavras que pairam como poeira no ar após uma parede ruir. O juiz retorna ao assento, ajeita os óculos e, com voz impassível, lê seu verdito. Um documento apresentado por Gordon Blake como o último testamento de Margaret Ann Whitfield Rowe é fraudulento e, portanto, declarado nulo. 2. O testamento manuscrito, datado de 14 de março, encontrado na propriedade de Ridgefield, devidamente reconhecido e testemunhado, é o único válido. Um toque suave na minha antebraço me faz erguer o olhar. É Eleanor, firme ao meu lado.
3. Richard Alan Arrow fica preso sob custódia federal sob acusação de falsificação, fraude bancária, 18 SC 1344 e abuso financeiro de idoso. A fiança será fixada em audiência de custódia. 2 agentes do US Marshals aproximam-se e Richard, de pé, abre a boca em busca de palavras que não vêm. 4. O juiz faz uma pausa, baixando o martelo de madeira. E ali, naquele instante, sei que tudo mudou para sempre. Naquela manhã cinzenta, o juiz Harold Kern ergueu o olhar por cima dos óculos e começou a ler as acusações em voz alta. Primeiro, Vivian Marie Arrow foi acusada de conspiração para cometer fraude e de apresentar uma petição de competência mental forjada. Soltura mediante fiança? Ficou para depois. Vivian levou as mãos ao peito, os olhos arregalados, e virou-se para mim. Elise, como pôde fazer isso com seus próprios pais? Mas eu não me virei. Mantive meu olhar firme no juiz. Segundo acusações, Gordon Blake, Skir, foi indiciado por ajudar na falsificação de documentos legais. Sua licença de prática foi suspensa imediatamente até que se decida por sua desbarração. Blake permaneceu imóvel, a face completamente esbranquiçada. Terceiro, quarto e quinto itens passaram tão rápidos quanto um clarão de martelo. Restituição de todos os bens do truste da família Arrow, distribuição conforme testamento válido e encaminhamento do juiz Kern ao Conselho de Revisão Judicial por conduta imprópria. O martelo bateu pela última vez e ecoou. Os oficiais aprovaram o caminho até a mesa de defesa. O clique das algemas nos pulsos de Richard soou pequeno, metálico, preciso. Pela primeira vez desde o início da audiência, ele se voltou para mim. Não havia raiva, apenas o olhar vazio de quem esgotou todas as jogadas. Vivian continuava falando com o oficial, com o ar, com qualquer um que a escutasse. Ninguém escutava. Marcos pousou a mão no meu ombro, eu ergui a minha para cobri-la. Silêncio entre nós. Ao sair do tribunal, pensei na minha avó. Lá estava ela, sozinha em sua casa antiga, cercada por quem só queria roubá-la. Em vez de se render, ela construiu um dossiê inatacável, trancou tudo em uma parede e confiou que eu o encontraria. Sabia que não teria forças para lutar enquanto vivesse, mas preparou o terreno para que, depois da morte, eu lutasse por ela. Enquanto eu descia os degraus, lembrei como ela previa cada barreira, cada cortina de fumaça que iriam erguer, e ainda assim transformou aquela casa prestes a ruir no único tesouro que não podiam sepultar. Se você está ouvindo isso e alguém faz você duvidar do que sabe ser verdade, isso não é confusão, é controle. E você não deve calar diante de quem lucra com seu silêncio. E você? O que teria feito? Conte nos comentários. O sol já se inclinava no horizonte, o ar cortava o rosto. Marcos enfiou as mãos nos bolsos e olhou para o céu. Ela odiaria o tribunal, murmurou, mas teria adorado desfecho. Eu não senti vitória, só o peso de uma verdade que nunca devia ter ficado oculta. Em menos de 48 horas, a história tomou conta do condado. O jornal local publicou uma sequência de matérias, desta vez, não meramente um comunicado oficial. A manchete gritava: Patriarca dos Arrow é preso por fraude em truste, testamento forjado é anulado por Tribunal Federal. No terceiro parágrafo, ecoava a frase que Richard dissera aos repórteres: Estamos confiantes de que a verdade virá à tona hoje. Leia de novo, agora, seu tom vacilava. A página de Facebook de Vivian silenciou. Sob sua última postagem, uma foto familiar de Natal, com suéteres combinando e palavras sobre oração e união, surgiram comentários implacáveis. Você nos mentiu a todos. Era uma manhã melancólica quando percebi que deveria sentir vergonha. A conta que eu tinha deixado para trás desapareceria até quinta-feira. As mesmas pessoas que se afastaram de mim durante o funeral agora me ligavam com um calor que não tinham antes. Deixei as chamadas chegarem ao correio de voz. Não estou amargurado, apenas não tenho energia para gerenciar a culpa delas. Dolores foi a primeira a ligar e eu atendi. Seu choro, algo raro, penetrou o ar denso daquela manhã. Margaret ficaria tão orgulhosa, querida. Tão orgulhosa, dizia ela entre lágrimas.
Ao longo das semanas que se seguiram, as notícias da sentença foram fluindo através de Eleanor. Richard aceitou um acordo de confissão, 8 anos sob custódia federal. Vivian receberia 4 anos e Gordon Blake 3 anos, além de uma sanção permanente. O juiz Kern, incapaz de lidar com a pressão, renunciou ao cargo antes mesmo que o Conselho de Revisão Judicial concluísse sua investigação. O Country Club de Fairfield revogou sua associação, ainda que fosse um pequeno detalhe, minha avó teria apreciado. Celeste me ligou uma vez. Não pediu nada, apenas disse: estou-me mudando da casa dos meus pais. Vou vender a casa Weston. Aquela que deveria ser sua. O dinheiro volta para você. Eu fechei os olhos, pensando, guardo o suficiente para recomeçar, Celeste. Era isso que a vovó desejaria. Uma longa pausa se seguiu. Ainda não mereço o perdão, mas quero merecê-lo algum dia, ela confessou. Não lhe disse que ela estava perdoada. Isso seria uma mentira e ela saberia. Falei a verdade, então começamos. Era tudo o que alguém poderia fazer. Ela desligou e eu deixei o telefone de lado, olhando em volta da casa Ridgefield. Metade nova, metade antiga. As paredes eram levantadas onde antes haviam caído. A equipe de Frank estava lixando o novo corrimão da escada. A casa estava se tornando o que sempre deveria ser. E eu também. Marcos me convidou para seu apartamento em Stanford, um modesto de um quarto no terceiro andar de um prédio de tijolos perto do porto. Limpo e silencioso. Assim que entrei, parei. As paredes estavam cobertas por fotografias, não em molduras, mas fixadas com alfinetes, fita adesiva, sobrepostas umas às outras. Margaret como criança, em preto e branco. Margaret aos 18 anos, rindo em frente a uma lanchonete. Margaret aos 40, no ano em que o encontrou, de olhos fechados em um parque, com o sol banhando seu rosto. E ali estava eu, em uma peça do colégio. Eu era uma árvore no fundo da nossa cidade, meio visível atrás de uma cerca de cenário, mas eu estava lá. E a câmara dele também. Meu dia de formatura na faculdade. Eu atravessava o palco, a foto foi tirada do outro lado da rua, através de uma multidão ligeiramente desfocada. Mas era eu, o dia em que comecei na ONG, carregando uma caixa através da porta da frente, sorrindo para alguém fora da câmara. Ele estava lá a cada momento. Margaret me enviou as fotos de perto, disse Marcos, da cozinha, enquanto colocava 2 xícaras de café sobre a bancada. Eu guardei-as de longa distância para me lembrar de ser paciente. Levantei uma foto de Margaret, aquela em que ela estava no parque. Ela parecia tranquila. Ela te encontrou, eu disse. Ela te encontrou e nunca contou a ninguém. Apenas revelou a Dorothy e as paredes daquela casa. Ele se sentou na cadeira perto da janela. Ela não confiava nas pessoas com a verdade. Confiava nas coisas, papel, metal, argamassa. Sabia que as coisas não mentem. E assim nos sentamos em silêncio por um tempo, perdidos em nossos próprios pensamentos, enquanto a luz do dia filtrava-se suavemente através da janela, testemunhando o peso das memórias que nos uniam e separavam ao mesmo tempo. O silêncio que se instala entre nós é muito mais que a ausência de som, é o silêncio de 2 pessoas que ansiavam pela mesma coisa e, de repente, descobriram que a encontraram. Tenho 71 anos, diz Marcos, a voz firme. Não sei quantos me restam, mas tudo o que tiver é seu. Coloco minha caneca sobre a mesa. A casa em Ridgefield. Quando as reformas ficarem prontas, venha morar lá. Seus olhos se enchem d'água, mas ele mantém o tom calmo. Sua avó Margaret sempre disse que aquele lugar voltaria a ser cheio um dia. Abro minha bolsa, tiro uma caixinha de madeira, o presente que Dorothy me deu, e arrumo-a entre nós. Ela deixou algo para você também. Marcos desdobra a tampa com cuidado. Sob a velha fotografia de M&M 1974, surge um pequeno papel dobrado que eu nem havia percebido. Ele abre, lê em silêncio e a mão treme. Não me conta o que está escrito e não pergunto.
Quando ergo o olhar, há algo diferente em seu rosto, como se uma porta tivesse se fechado suavemente após anos escancarada. Tenho 28 cartas que nunca enviei, revela ele. Uma para cada aniversário que perdi. Agora são suas. Levanta-se, caminha até o armário e retorna com uma caixa de sapatos. Dentro, 28 envelopes, cada um datado e lacrado. Eu a recebo, aperto-a contra o peito como se fosse um tesouro. Lá fora, o porto reflete a luz vespertina num espetáculo de dourados. Aqui dentro, são as fotografias presas às paredes que sustentam nossas memórias. 3 semanas após a sentença, numa terça-feira cinzenta, chega a carta de Vivian. 3 páginas escritas à mão, o envelope exalando mesmo gardinas que ela usa há décadas. Abro-a à mesa da cozinha em Ridgefield, onde a luz da manhã invade pelas janelas novas. Elise, talvez você não acredite, mas fiz o que fiz movida pelo medo. Seu pai controlava tudo, o dinheiro, as decisões, os advogados. Senti que não tinha outra saída. Segui o fluxo porque o outro caminho parecia insuportável. Viver sob alguém como Richard por 30 anos é indescritível. Ela se confessa, relembra a infância, o silêncio de sua própria mãe, o modo como a obediência virou estratégia de sobrevivência, depois hábito e, por fim, identidade. Lembra-se também do olhar de avó Margaret, que a fez tremer, como se Margaret enxergasse sua fraqueza e a julgasse. Na terceira página, o pedido de desculpas. Desculpe por ter usado sua terapia contra você. Desculpe pela petição que assinei, pela postagem no Facebook, pela foto de Natal, pela forma como pronunciei seu nome no tribunal. Desculpe por tudo que acreditei ser amor, mas não era. Leio a carta 2 vezes antes de pousá-la sobre a mesa. Parte de mim crê que Vivian tenha, de fato, vivido assombrada pelo medo de Richard. Mas ela foi também a arquiteta emocional de cada manipulação, escolheu as ligações, determinou as postagens, forjou a armação contra a minha confiança. O medo explica, não justifica. Escrevo de volta numa só folha. Mãe, li sua carta e entendo que você estava amedrontada. Mas medo nenhum justifica o que você fez com a vovó e comigo. Não sinto mais raiva, só decisão, nossa relação acabou. Desejo que você viva bem, mas daqui em diante existe um limite que não ultrapassarei. E assim selamos, com palavras, uma fronteira eterna entre nós. Perdoo a mim mesma por ter demorado tanto para seguir em frente. Não te devo nada além disso. Com cuidado, selo o envelope, anoto o endereço da Unidade Federal em Danbury e caminho até a caixa de correio no fim da Birds Hollow Road. Deslizo a carta para dentro, sem esperar resposta. No caminho de volta, encontro Frank na varanda, instalando o último trecho do corrimão novo, cedro lixado à mão e envernizado para combinar com o original. Ele ergue o olhar, faz um aceno breve. Ficou bonito, chefe. Sorriu de canto, pequeno e verdadeiro, o primeiro que não me custa nada há muito tempo. As árvores à beira da Birds Hollow começam a ganhar tons de outono, as pontas viram laranja, as copas, dourado. É a beleza que só surge quando algo, enfim, decide largar tudo. 6 meses depois do julgamento, a casa da 14 Birds Hollow Road está pronta. Chão de madeira nova, carvalho branco, a mesma espécie de 1948, paredes rebocadas e lisas, janelas que abrem e fecham sem rangidos. A cozinha ganhou fogão a gás, azulejos de cerâmica no backsplash e, pendurado junto à porta, o antigo livro de visitas da vovó, com páginas em branco à espera de novas histórias. No último dia de obra, o time de Frank trabalha em quase silêncio, aquele silêncio de quem sabe ter erguido paredes que importam. Ele mesmo encaixa a última rodapé na sala, onde antes havia uma parede falsa. Passa a mão na superfície polida e limpa o joelho da calça. 22 anos nesse ofício, diz ele, mas este aqui vou lembrar para sempre. À tarde, penduro as fotografias. Primeiro, a original, vovó Margaret bem jovem, sorrindo enquanto segura um bebê, diante desta casa ainda branca e inteira. Coloco-a precisamente no espaço onde a parede falsa ficava. Ao lado, a foto de 1974, M&M, Margaret e Marcos de braços dados, antes que o mundo os separasse.
E, por fim, a imagem recente que tiramos semana passada, eu e Marcos na varanda recém-concluída, com Dorothy atrás, mãos nos nossos ombros, rindo de algo que Frank disse fora de cena. Marcos chega num sábado, trazendo apenas uma mala e uma caixa de sapatos cheia de cartas. Escolhe o quarto térreo, com janela voltada ao jardim que a vovó plantou décadas atrás. Rosas podadas renascem em novos brotos. Na manhã seguinte, encontro na cadeira da varanda, café na mão, exatamente no lugar onde Margaret costumava se sentar. Ele não diz nada, apenas olha o jardim. O silêncio é confortável. Inteiro. À tarde, Eleanor liga com as sentenças finais. Richard, 8 anos em prisão federal, sem chance de condicional pelos primeiros 5. Vivian, 4 anos, com liberação supervisionada possível depois de 2. Blake, 3 anos e perda permanente da licença. Carna, demissão forçada e revisão da aposentadoria. O trust está totalmente restituído. A venda da Western House fecha no mês que vem. Celeste ficou com o suficiente para alugar um estúdio em New Haven e começar um curso de aconselhamento. O restante foi devolvido, cerca de 1,82 milhão de dólares. Não fico olhando esse número por muito tempo. Dinheiro, afinal, nunca foi o ponto. O essencial era a verdade. E a verdade estava ali, sentada no meu alpendre, tomando café e observando as roseiras florescerem. Te dei razão sobre a casa, valia a pena salvá-la, Frank comentou enquanto saía, ferramenta na mão. Só precisava de alguém que se importasse. Fiquei na soleira da porta, vendo seu caminhão desaparecer na curva. Atrás de mim, a casa exalava calor, silêncio e luz. Um ano depois, eu me encontrava sobre uma calçada recém-concreta em frente a um celeiro transformado, bem ao lado do número 14 da Burt's Hollow Road. Acima da entrada, uma placa de madeira anunciava em letras rústicas Centro Comunitário Margaret Whitfield. O antigo galpão de armazenamento havia sido completamente demolido por Frank e sua equipe, ganhou isolamento, janelas e vida nova. 3 salas de aconselhamento, um pequeno escritório de assistência jurídica, um salão de reuniões com cadeiras dobráveis e até uma máquina de café emprestada que teimava funcionar só metade do tempo. A proposta era clara: oferecer suporte jurídico gratuito a quem sofre abuso financeiro dentro de casa, grupos de apoio para adultos reconstruindo suas vidas após traumas, mentoria para jovens mulheres que precisam driblar sistemas feitos sem elas em mente. Não levantei essas paredes para provar nada a ninguém. Fiz isso porque sei como é ter a verdade nas mãos e ninguém disposto a escutar. A cerimônia de inauguração foi modesta, umas 60 pessoas, vizinhos, ex-colegas de trabalho, alguns clientes do meu antigo instituto. Frank e 2 companheiros ficaram lá atrás, braços cruzados e olhos brilhando. Dorothy foi quem cortou a fita. As mãos tremiam, mas ela riu. A Margaret teria feito isso mais rápido, brincou e todo mundo caiu na gargalhada. Eleanor ficou junto à porta, mãos nos bolsos do casaco. Encontrei seu olhar e ela sentiu, naquele gesto simples que dizia: valeu a pena. Marcos ficou ao meu lado em silêncio. Quando cheguei ao pequeno púlpito, senti sua mão firme pousar na cadeira atrás de mim, como um pai em formatura. Olhei para as pessoas à minha frente e falei, breve. Minha avó enterrou a verdade dentro de uma parede porque não tinha um lugar seguro para revelá-la. Este centro existe para que ninguém precise esconder a própria verdade de novo. Não é sobre vingança, mas sobre garantir que a verdade tenha onde se erguer. Mais tarde, reparei num arranjo singelo de rosas brancas ao lado da porta de entrada. Sem cartão. Soube imediatamente quem as enviara, Celeste. Decidi deixá-las ali, no limiar do salão, nem dentro, nem fora, mas presentes. Quando todos partiram para o café, Marcos continuou em frente à placa Margaret Whitfield. Passou os dedos na madeira sem dizer palavra. Às vezes, não é preciso falar. Basta oferecer um lugar para que certas coisas existam. Já era noite quando, depois do último convidado ter ido embora e a máquina de café finalmente ter cedido, sentei no alpendre do 14 Burt's Hollow Road. Marcos se acomodou ao meu lado.
2 canecas de descafeinado nas mãos, o céu tingido de âmbar e índigo e, lá no quintal, os primeiros vagalumes testando suas luzes. Ela teria adorado isso, Marcos disse baixinho, e eu apenas sorri. Ela planejou tudo, nós apenas aparecemos. Ele soltou um riso baixo, quase exausto, o som de alguém que passou 70 anos esperando para sentar nesta varanda. Observe meu pulso, a delicada pulseira de prata ainda capta o último brilho do dia. Tão fina, manchada, aparentemente banal. Se você não souber o que está gravado ali por dentro, como Vivian dizia, parece apenas bijuteria. E ela não estava totalmente errada, era uma fantasia. Vestia um segredo à mostra durante 4 décadas. Dentro daquela pulseira havia um código. O código trouxe até mim uma caixinha. A caixinha guardava a verdade. E essa verdade foi o único alicerce capaz de me sustentar quando tudo mais desabou. Eu costumava achar que família eram aqueles que carregam seu sobrenome, que se reúnem à mesa de domingo, que aparecem no seu funeral para recitar elogios cheios de palavras vazias. Hoje sei que não é assim. Família Marcos, que fotografou a minha vida da outra calçada por 28 anos e nunca pediu reconhecimento. É Dorothy, que manteve uma caixa de madeira no armário durante 1 ano só porque uma mulher à beira da morte lhe pediu. É Frank, que atrasou os boletos porque acreditou na casa antes mesmo de eu acreditar. É Eleanor, que atendia meu telefone no primeiro toque e só desligava quando eu precisasse. Família são aqueles que te escolhem, mesmo quando isso lhes custa caro. Se você está ouvindo isso e sente no peito algo familiar, o desdém, o gaslighting, a sensação de ser um estranho na própria história, preciso que saiba, você não está errado por almejar algo melhor. Não é egoísmo traçar um limite. E você não está só, por mais que a solidão pareça esmagadora agora. A verdade pesa, sim, mas também sustenta. Minha avó tinha razão. Obrigada por chegar até aqui. Se essa história tocou seu coração, deixe um like e se inscreva, assim mais gente poderá encontrar narrativas como esta. E se você ainda não quer parar, tem outra história esperando por você na descrição. Estarei lá aguardando sua chegada. Lembre-se sempre, a sua verdade importa.